Se a sua startup ou a startup em que você trabalha carece de planejamento, esse vídeo é para você. Eu vou falar aqui da construção de um orçamento que contém elementos básicos que eu procuro trazer nesse vídeo para que ajude, para que a sua área, para que a sua empresa, para que o seu negócio, para que a sua startup ela consiga minimamente se planejar com relação aos próximos passos, aos próximos meses. Então vamos falar de construção orçamentária. Aí a gente vai chegando aí no segundo semestre, já começa a pensar, vamos elaborar o orçamento do próximo ano. Então, o primeiro elemento, antes de você começar a construir um orçamento, não vou entrar na esfera de ferramentas. Ferramentas você pode utilizar um Excel, uma Google Sheet ou qualquer tipo de ferramenta que te permita projetar os números, os dados, colocar os elementos, os dados do contrato, as premissas macroeconômicas, premissas do negócio, os KPIs do negócio. Vamos pensar num ambiente pequeno, né, de uma empresa que está começando. Então, ferramentas básicas podem ser utilizadas para se construir um orçamento. E o importante é que, em essência, ele reflita a realidade do negócio, o objetivo, aonde ele pretende chegar no próximo ano. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, antes de você começar a elaborar o orçamento, vale muito a pena que a alta liderança, que o board, que tenha uma conversa, uma reunião de kickoff. Aí eu vou sugerir uma reunião mesmo. Eu sei que às vezes reunião é um pouco cansativo, mas essa é uma reunião que vale muito a pena. É uma reunião para você planejar, para você definir quais são os grandes objetivos, qual é a mensagem que esse orçamento ele quer contar, né? Qual é a mensagem que ele quer transmitir. Em essência, ele faz parte, né? Ele é composto, é como se fosse quando a gente fala de startup, o orçamento ele é como se fosse um quebra-cabeças. Ele é construído com várias peças e como se cada uma dessas peças fossem as diferentes áreas ou responsabilidades que as pessoas assumem dentro de uma startup. Então esse quebra-cabeças, quando ele é montado, ele vai estabelecer uma imagem, uma mensagem. Essa mensagem precisa ser discutida antes, na reunião de kickoff, de pré-planejamento, pré-orçamento. Nessa reunião, é importante definir quais serão as metas mais relevantes a serem alcançadas no próximo ano. O objetivo é o quê? É crescimento de volumetria, é crescimento do TPV, do ticket médio, da base de clientes, talvez diversificar um pouco o portfólio, se você está naquele risco ainda de concentração, né? Você tem 2 ou 3 clientes, onde um possui um percentual absurdo de relevância, então se esse cliente sai, a sua startup ela não consegue mais caminhar, ela perde fôlego. Talvez a redução dos custos para você atingir o tão sonhado break-even, talvez um crescimento da receita com base em novos negócios que estão sendo prospectados, leads captados aí no final do ano, né, ou nos últimos quarters. Então, tudo o que for elemento importante, essencial, relevante, significativo, olha só quantas palavras que eu estou usando para dizer o quanto isso é material. Tudo que é importante para o próximo ano tem que ser discutido nessa reunião de kickoff. E qual é a mensagem final? O que esse orçamento ele vai transmitir? Que nós vamos alavancar a receita, o EBITDA ou as métricas do negócio, só crescimento de base, mas com muito investimento, para que depois, a partir do segundo, do terceiro ano após esse orçamento, que a receita ela começa a chegar. Ok, você fez essa conversa, você já tem essa definição, você já sabe qual é o mindset para o orçamento, para o próximo ano. Então, bora correr atrás das informações. Antes de começar a coletar os dados ou a solicitar os dados das áreas ou as próprias áreas a levantarem suas informações, leve em consideração que boa parte das movimentações, né, que envolvem o orçamento estão atreladas a contratos. Contratos são reajustados anualmente, eles possuem data de aniversário. Então, mapeie para construir o seu orçamento todas as datas de vencimento, de renovação, e inclusive, né, de reajuste desses contratos. Por quê? Com base nisso, você precisa ter no seu orçamento as premissas macroeconômicas. Você tem que definir quais premissas que você vai adotar, PCA ou câmbio, enfim. Você tem hoje, gratuitamente, você pode pegar o Boletim Focus, que tem essas projeções feitas e divulgadas semanalmente pelo Banco Central, ou você pode procurar grandes instituições financeiras, grandes bancos, geralmente eles liberam diversas vezes ao longo do ano, eles liberam, você pode pedir também, eles liberam projeções macroeconômicas para os próximos meses e anos. Então você pode utilizar também essas bases como referência. Ou seja, numa segunda etapa, é você se preocupar com todos os contratos vigentes, as datas em que eles vencem, os principais indexadores de correção
e cravar ali, definir a sua tabela de premissas macroeconômicas. Então, isso vai ser importante durante toda a fase, né, de tratamento dos dados, de consolidação do seu planejamento orçamentário, você ter essas premissas muito bem definidas, para que você não caia no risco de projetar números que, né, vão ser surpreendidos ao longo do ano com todas essas renovações. Eu já quebrei muita cara com isso, tá? Às vezes é um contrato ou outro que passa batido e ele é renovado no ano seguinte, eu colocava no orçamento, estressando aqueles valores até o próximo ano, mas não considerando, às vezes, o indexador correto, ou não considerando que ele seria reajustado em um determinado momento do próximo ano. Então, ou seja, mapeia todos os contratos, define as premissas macroeconômicas e aí você está começando a trabalhar com uma segurança maior no orçamento que vai ser construído. Terceira etapa, conversa com as áreas. Todas as áreas serão envolvidas. Então, você tem que saber quais são os recursos que cada área vai precisar. Recursos, eu estou falando tanto em ferramentas, plataformas, licenças, sistemas, quanto pessoas, né, para você construir a sua versão zero do seu orçamento. É importante entender tudo o que vai ser necessário. Aí, lembrando, né, você tem as mensagens lá no começo na reunião de kickoff. Então, você vai trazer essas mensagens, essas premissas, além das macroeconômicas, essas premissas do negócio, da companhia, de uma forma geral, você vai trazer para que as áreas também possam se comprometer a fazer o seu orçamento com base nessas informações. O que eu estou querendo dizer? Se a mensagem do ano é uma redução de custos e, de repente, você chega sem transmitir essa mensagem, sem transmitir esse planejamento, o que pode acontecer? As áreas vão começar a orçar de forma diferente, de forma totalmente desequilibrada, dissonante daquilo que foi a mensagem principal. Então, vamos evitar esse problema, vamos evitar o excesso de idas e vindas, porque na próxima etapa, quando você consolida o orçamento e submete a uma aprovação do board, você vai passar por vários momentos de top-down, né, de modificações. Abaixa isso, reduz aquele ali, conversa com aquele time, aumenta a receita, aumenta as métricas. O orçamento, quando eu estou falando de coletar informações, é desde o headcount, as métricas do negócio, receitas, impostos, conversa com a contabilidade, não esquece disso, senão você vai fazer um orçamento errado, que nem muitas vezes se faz pricing errado, PP errado, porque não teve a conversa com a contabilidade para descobrir quais são os impostos incidentes, se tem alguma oportunidade, se tem algum tipo de benefício fiscal. Depreciação e amortização é uma informação apropriada na contabilidade, o financeiro pode estar, né, divergente ali, então é importante que você tenha todas as áreas envolvidas na construção do orçamento, mas principalmente essas áreas elas só vão se engajar quando elas sabem a mensagem que esse orçamento está transmitindo. Se ela não sabe, enfim, teremos problemas aí pela frente. Por fim, você conseguiu entregar o orçamento, você conseguiu validar, você conseguiu aprovar, né? Você definiu o orçamento da sua companhia. Tá bom, vamos estourar champanhe, porque é cansativo, todo mundo ficou sem dormir, vai e volta de bases, revisões e reuniões, e tá super estressado, cansado, beleza, o orçamento está pronto. Ele não é para ficar dentro de uma gaveta, ou para ele ser invocado somente quando você precisa justificar as variações real e orçado para o stakeholder. Não, esse orçamento ele precisa retornar para as áreas, para que elas saibam o que foi aprovado, o que não foi. E elas possam acompanhar ao longo do ano, e é importante ter esse acompanhamento, não adianta nada fazer um orçamento para ficar lá pendurado, né? Ficar lá num quadro pendurado na parede, se ele não vai ser acompanhado, porque é muito comum e é extremamente saudável até que você vai ter desvios que precisam ser identificados a tempo de você corrigir a rota se for necessário, né? Você conseguir se organizar para voltar a caminhar nos trilhos que você projetou no orçamento. A não ser que você tenha também uma variação muito positiva de receita, aí você vai fazer um forecast, que é uma revisão do orçamento, um exercício que deveria ser mensal, mas entenda a estrutura, se for uma estrutura mais enxuta, faça periodicamente, pode ser a cada trimestre, a cada bimestre, mas o exercício do forecast é justamente revisar o orçamento, saber o quanto erramos e o quanto acertamos. E ele vai ser um forte aliado ao longo do ano para você entender como você pretende fechar. E no próximo orçamento, você já vai estar muito mais maduro porque você já exercitou desde a construção até a validação e o acompanhamento desse orçamento dentro de casa, dentro da sua startup. Passa a ser um processo menos doloroso, menos cansativo
mais ágil e com discussões mais refinadas. Você vai melhorando o método a cada ano. O fato é esse: se você tem um exercício na sua startup de fazer o orçamento, construir o orçamento do próximo ano, a cada ano você pode observar que você vai detectar uma melhora, um aumento de qualidade no planejamento e um aumento de qualidade também no engajamento dos times, se você retroalimenta eles com o status, né, com o cenário que esse orçamento está se configurando. Bom, por fim, eu vou deixar mais uma dica, porque o orçamento ele passa por várias revisões e versões. Isso é tanto para quem entrega dados, né, quem preenche informações de área, quanto para quem consolida. Eu sempre fiz isso e me ajudou bastante ao longo do tempo, até porque são vários os pedidos de modificação, de alteração, de correção, a gente acaba se perdendo um pouco. Crie sempre, para cada versão nova do seu orçamento, guarde, né, deixe ali ou uma tabela, ou uma guia, uma sheet, uma aba, para registrar as principais modificações entre uma versão e outra. Quem pediu alteração, para quê, como, de que maneira ela foi feita, em quais indicadores que ela mexeu, mas deixe esse histórico bem guardado ali nas versões do orçamento, até para que você possa, na construção dos orçamentos seguintes, nos anos seguintes, você tenha acesso a esse histórico e entenda essas movimentações. Mais do que isso, você possa até se defender. Porque se de repente alguém fala, mas eu não aprovei isso, mas eu não queria fazer isso. Não, não, olha só, a gente está aqui. Entre uma versão e outra, houve uma solicitação, ou houve um top-down do board da companhia, para que fossem feitas alterações ou correções. Ou no meio do caminho descobrimos que aquele contrato vencia no mês de junho do próximo ano, tivemos que forçar ali um reajuste. Então, tudo isso que envolve planejamento, é bom você registrar, é bom você ter esse histórico, porque você pode ter certeza, ao longo do ano você vai precisar também. Planejamento nunca é demais. A sua startup está começando, a partir do momento que ela começa a se planejar, construir o orçamento todo ano, ela está se profissionalizando. Isso, assim como eu já mostrei em alguns vídeos anteriores, é um indicativo de crescimento, de profissionalização. Ou seja, muito provavelmente você já está indo para o caminho certo. Você já sabe aonde você quer chegar e você sabe como você quer chegar, né? Até porque uma das respostas do orçamento, uma das mensagens do orçamento bem feito é essa. Você deixa bem claro de que maneira você acredita que seja o caminho certo para chegar aonde você quer. Desejo muito sucesso no orçamento de vocês. Se você curtiu o nosso conteúdo, peço por favor, dê seu like, se inscreva no canal. Aqui o objetivo é trazer conteúdo gratuito, focado no universo das startups, com tudo que eu já vivi nos últimos anos, mais de uma década trabalhando com essas empresas. Gosto, mas eu sei o quanto é desafiador, o quanto pode ser difícil, e o objetivo aqui é contribuir, é compartilhar, é disseminar conhecimento, e eu espero que impacte, que ajude e que melhore nas suas rotinas e no seu dia a dia, e que você consiga chegar, né, você, meu jovem, minha jovem, vocês consigam chegar e alcançar o que vocês estão buscando dentro da sua startup, tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter permanecido até aqui. Espero vê-los nos nossos próximos vídeos. Dúvidas, comentários, questões, coloque, por favor, aqui. Vai ser um prazer respondê-los, vai ser um prazer ver essa comunidade interagindo e contribuindo. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Até breve.